elemento é esse? Eu acredito demais que quando a gente tem um problema na área social, ele nunca vem num vácuo. Ele nunca tá parado num vácuo, ele nunca tá perdido, sabe? Sem nenhum contexto. Eu acredito sempre que as dificuldades que a gente tem socialmente falando, elas são consequência de um passo anterior que a gente está tendo uma dificuldade real, que a gente está tendo um problema real e que as consequências desse problema social que a gente está tendo, que muitas vezes é um trauma, muitas vezes é um medo, muitas vezes é um drama, muitas vezes é uma linguagem negativa que a gente ouviu no passado e a gente ficou com aquele crédito negativo no karma, ficou levando aquilo ali, que a gente está levando isso daí para frente, muitas vezes repetindo, replicando os medos, os traumas, os receios, os dramas, as linguagens negativas que vieram dos nossos pais, que muitas vezes estão repetindo o que eles ouviram dos pais deles, né? E todo aquele papo ali que a galera de constelação familiar gosta de falar e tal, que gosta de dar uma visão meio que energética, meio espiritual pra coisa, mas não é, muito prático. Karma é uma coisa muito prática, constelação familiar é uma coisa muito prática. O que você ouviu dos seus pais, eles ouviram dos pais dele, que ouviram dos pais dele, que ouviram dos pais dele. Então, você tá replicando ali as sombras que estão vindo de gerações pra trás. E aí, se você tem na tua cabeça, eu só consigo criar essas conexões e criar essas conversas que funcionam com as mulheres, que fazem elas se sentir bem com elas, quando eu tenho muitas informações para passar, o que você acaba ficando preso e perdido é nessa necessidade de ser meio que uma enciclopédia, o que não vai criar uma conexão profunda, não vai criar uma conexão duradoura, não vai fazer a pessoa sentir realmente que ela tá ali com você e que você tá presente ali de verdade. Você só tá vomitando várias informações. Então a primeira coisa que a gente precisa trabalhar aqui, tá? A primeira coisa que a gente precisa quebrar aqui é essa necessidade de ser informacional nas suas conversas, porque como você muito bem disse, se você ficar o dia inteiro conversando com uma mulher, se você ficar o dia inteiro conversando com uma pessoa do sexo oposto, e você tá ali sempre trazendo informações novas, perguntando coisa pra elas, mas trazendo coisas suas e trazendo coisas que você sabe, uma hora vai chegar um ponto em que você não tem mais séries pra comentar, você não tem mais as hamburguerias da cidade pra falar, você não tem mais restaurantes da cidade que você pode citar, você não tem mais filmes que você conhece. Tipo, chega num ponto em que a quantidade de coisa que você tem em comum com a pessoa de forma lógica acaba. Só que todo mundo tem pontos, elementos em comum dentro daquele triângulo de assertividade, gentileza e liderança, dentro daquele triângulo das comunicações que eu explico ele muito bem dentro da máquina. Então chega um ponto em que deixa de funcionar, deixa de fazer sentido você tentar operar essas coisas pela lógica e você precisa aprender a ir mais fundo usando suas emoções. Então não é colocar mais energia, que nem você falou mais cedo. Ah, não, preciso colocar mais energia e ser mais animado. Não necessariamente colocar mais energia, mas ter essa curiosidade. Ela falou sobre uma série que ela gosta, ela falou sobre um filme que ela gosta. Pô, legal, me ajuda a entender. Por que você gosta tanto daquilo? O que você sente quando você vê aquilo? Quais são as sensações? Quais são as emoções? Eu quero saber. Ela fala de repente, uma coisa que ela gosta muito de fazer, ou yoga, ou a dança, ou qualquer atividade. Qualquer atividade física que não seja fitness, tá? Então qualquer atividade relacionada com o corpo, então dança, o yoga, a meditação, qualquer coisa dessa dá pra você ir muito fundo com a pessoa e perguntar e trazer a tua experiência e mostrar o que você tá vivendo ou mostrar alguma forma de curiosidade sobre aquilo, fica muito mais fácil. E daí você pergunta por mais e vai aprofundando junto com ela, vai personalizando ou você vai relacionando, que são as coisas que eu explico na máquina. É o que eu explico na máquina. Repete essa parte aí, eu vou personalizando. Como é que é? Repete essa parte. Você relaciona ou você personaliza. São os dois jeitos de você interagir numa conversa quando a pessoa está contando uma história, está falando de alguma coisa, e daí você pergunta por mais. Personalizar é você perguntar por mais. Pô, legal isso daqui que você tá falando. Me conta o que você sentiu quando você estava passando por isso. Como que foi essa experiência? O que você fez depois disso? É você aprofundar para que ela mostre por que a experiência dela, por exemplo, fazendo yoga foi diferente da experiência que outra pessoa tem fazendo yoga. Por que a experiência dela pulando de bungee jump foi diferente da experiência de outra pessoa pulando de bungee jump. Quando alguém me pergunta sobre bungee jump, eu sempre falo, a minha experiência foi horrível pulando de bungee jump. Eu odiei até o último minuto. No último minuto, quando eu tava subindo, foi maravilhoso. Antes disso foi horrível. Já é uma coisa diferente. A pessoa já tem a curiosidade de perguntar, porra, como assim foi horrível? Todo mundo que fala de bungee jump fala que é maravilhoso, que é super gostoso, foi uma adrenalina. Pois é! Foi horrível essa adrenalina!
adrenalina, parece que você tá morrendo. Então já cria uma curiosidade, já cria uma quebra de padrão, já tem uma oportunidade. E todo mundo tem essas histórias. Todo mundo vive experiências únicas fazendo alguma coisa que é a mesma coisa que todo mundo faz no dia a dia, só que daí a pessoa teve uma experiência única vivendo no dia dela, entende? Então, é esse que é o processo. O que você vai precisar fazer é você personalizar, ou seja, você aprofundar e perguntar por mais, ou quando você tem alguma coisa que você queira trazer da tua experiência, do que você entendeu sobre aquilo, do que você viveu sobre aquilo, o que você vai fazer? Você vai relacionar. O que é relacionar? Ah, beleza. Eu já passei por isso daqui também que você passou. Quando eu passei por isso, foi isso aqui que eu passei. Com você foi assim também? E daí você vai criando essas experiências. Aí que tá. Só falando isso, só fazendo esses dois, você ainda tá num modo lógico. Você ainda tá trabalhando no modo lógico. O que vai fazer realmente aprofundar para você ter esses encontros emocionais, esses encontros que vão durar mais, que vão ser mais inteligentes, que vão fazer essas conexões ficarem mais fortes e mais firmes, e mais profundas, e mais duradouras. O que vai fazer isso daí acontecer é pausa, olhar, você misturar essas conversas e você quebrar o padrão. E você conseguir se divertir falando das coisas mais bobas. Eu, quando eu tô num encontro com uma mulher, muitas vezes eu converso sobre bobeira. Eu vou dar máxima profundidade dos insights que eu tenho com o Tantra e que eu levo pro meu caderninho preto, até bobeirinha de desenho animado, que eu acho super engraçado, que eu acho super legal e que eu trago isso daqui. Eu de ficar fazendo piada, porque tá muito comum, tô conhecendo muita moça assim mais jovem, mas assim, ó, casa dos 20, 23, 24 anos. E daí, eu não sei o que aconteceu nos últimos 10 anos que a molecada aí é viciada em Naruto. E daí, sem sacanagem. A minha brincadeira, a minha diversão ultimamente é conhecer alguma garota que seja viciada em Naruto e fala do Sasuke. Que eu nunca vi um episódio de Naruto inteiro. Meu filho vê essa porra. E daí eu sei que não é Sasuke, eu sei que é Sasuke. E daí eu de sacanagem eu falo, não, mas tem esse cara desse desenho que meu filho gosta, Sasuke. Ela, não é Sasuke, é Sasuke. Não, mas não tá escrito Sasuke. Não, mas é Sasuke. Não tá escrito Sasuke, porra. Não importa o Sasuke ou o Sasuke, importa esse pequeno confronto, essa quebra de padrão, ela é importante pra você conseguir fazer esse movimento de W. Esse movimento de começa com mais energia, mais conexão, abaixa energia, abaixa conexão, levanta energia, levanta conexão, abaixa energia, abaixa conexão, levanta energia, levanta conexão. Você conseguir quebrar e recriar a conexão é extremamente importante. Toda vez que você restaura uma conexão que você meio que abriu e afastou um pouco, quando você aproxima mais do que você se afastou anteriormente. Faz sentido isso ou não?